Oi amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Dei, este aqui é o meu canal de bate-papo, canal pra gente ficar proseando, bater papo e etc. O tema de hoje é pra gente falar sobre pessoas que gostam de conversar e a necessidade de ouvir outra pessoa, mesmo estando na internet. Esse é um tema que foi me sugerido por vocês. Claro, tudo que tem aqui nesse canal, gente, é o que a gente começa a conversar no Instagram, nas minhas outras redes sociais, e aí a gente acaba depois trazendo pra este canal aqui, que nos dá a vida, gente. A gente só conversa e bate papo mesmo, tá bom? Hoje eu tô gravando esse vídeo numa webcam nova, que quem me presenteou foram vocês. E quando eu falo vocês, eu não estou me referindo aos inscritos do canal Deilândia em si. Na verdade, o canal Deilândia, ele surgiu, ele é fruto do meu canal Blog by Day, um canal que tá aí chegando a quase 250 mil seguidores. E aqui a gente tem o quê? Umas 3 mil pessoas? Eu não sei realmente quantos inscritos eu tenho do lado de cá. Mas esse canal aqui, ele é um reflexo do outro canal, porque eu não quis misturar assuntos, não quis colocar assuntos de bate-papo do lado de lá. Mas eu tenho uma característica que é vista socialmente como uma característica muito ruim. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar. Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de estar em contato com outras pessoas para falar de absolutamente tudo, verdade, tudo mesmo. E por que eu falo que isso é uma característica negativa? Como a minha coordenadora mesmo disse, né? Eu tenho mania de mandar áudios longos, eu tenho mania de ficar querendo conversar, e isso é chato. E foi a característica que eu recebi. Eu sou uma pessoa, então, chata na opinião dela. Ela tá errada? Imagina, em hipótese nenhuma, realmente mandar áudios no Instagram é muito chato para algumas pessoas. Pra mim é muito legal, é muito divertido, sempre que eu posso eu tento mandar áudio pros meus leitores e seguidores, e eu sempre recebo de volta mensagens do tipo: você tá falando comigo, é a sua voz, que coisa legal, que coisa bacana. Como esse canal aqui, a maioria das pessoas que tá aqui veio de lá ou brotou do lado de cá, talvez vocês não tenham ainda essa convivência, vocês não fazem parte do outro lado, que é um canal bem maior. Então aqui tem poucos comentários, lá tem bastante. Aqui não tem encontro, lá tem. Aqui a gente não fica fazendo grupos pra conversar no Face, no WhatsApp, no Instagram e etc. Lá tem. Então aqui é uma parte mais calma do meu blog. E é onde eu consigo ser um pouco eu. E eu gosto de conversar. E sabe o que eu percebo, gente? É muito difícil encontrar pessoas que gostam de conversar gratuitamente. Geralmente as pessoas têm algum interesse em conversar com outros. Por exemplo, eu fiquei solteira. E aí, seguindo o conselho das minhas amigas, eu entrei no tal do Tinder, o que foi uma experiência muito interessante pra mim. Se vocês quiserem, eu conto em um outro vídeo. Era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, mas claro, eu tinha namorado e aí eu achava que não ficava muito legal, não pega bem, né? Não orna, como diz minha mãe. Não fica bom, gente, você ter um namorado e tá num site que é pra relacionamentos. Então eu ficava na curiosidade e ficava muito com o relato das pessoas à minha volta. Quando eu entrei no Tinder foi muito legal, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de conversar, de saber o que o outro vai me trazer de novidade, de informação. Não sei, gente, talvez seja a veia psicóloga, professora, ou a veia que gosta tem curiosidade em outras pessoas. Todo mundo ali parecia interessante. E aí eu me vi não mais no aplicativo para me relacionar, que na verdade eu não tava a fim de procurar um relacionamento, porque ainda a gente estava naquela fase de terminar é bom dar um tempo, não é legal embarcar numa outra relação. Mas eu me vi encantada com as pessoas que estavam ali e eu comecei a dar match com todo mundo. Então eu acho que o aplicativo é meio furado, porque você dá match com todo mundo, é muito fácil. Então eu achava uma pessoa, dava match, e aí a gente ia conversar. E eu sou uma pessoa que eu não espero o rapaz conversar, eu já puxo um assunto. Então eu consegui conversar com um rapaz sobre política e foi maravilhoso. Ele trabalha em Brasília com política. E fora flerte, fora tudo, foi uma conversa muito bacana, foi uma pessoa muito inteligente. Eu coloquei uma faixa etária também um pouco mais velha e de cara deu pra entender que não, eu não tava ali procurando um relacionamento. Sim, eu gosto de conversar. E foi tão divertido, tão bacana. Eu não recebi uma cantada depois. Aí ele não me chamou pra nada demais, porque eu já deixei claro que sim, eu tô aqui curiosa pra saber alguma coisa que você colocou no seu perfil.
E que legal, eu recebi dica de livros, eu recebi dica de lugares pra frequentar em Brasília. Tá bom, eu vou ser sincera, eu recebi cantada assim, do tipo, vamos sair pra continuar esse papo ao vivo? Mas aí, como no meu interesse não era de conhecer ninguém, a gente encerrava o assunto ali. Mas foi muito bacana, foi muito interessante. Uma das pessoas se abriu comigo e contou sobre o último relacionamento, como foi difícil, teve traição. E a gente embarcou num monte de discussão filosófica sobre o que é traição, vale a pena, será que é algo relacionado a caráter ou será que é algo do meio? E enfim, a minha experiência com o Tinder não foi tão negativa quanto a de outras pessoas, mas eu acho que é porque também o meu objetivo ali era outro, entende? Meu foco ali era outro, que é o foco que eu teria, acho que em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver na fila do banco, eu converso. Na fila da lotérica, adoro, que aí demora bastante, a conversa vai profundamente, a gente troca até o WhatsApp. Eu converso com Uber, gente. Eu conversei com uma mulher no Uber que tá aqui, o telefone dela, o meu telefone, e o assunto era de dieta, a corpo, a filhos. Ela queria morar em Portugal, e eu tenho um fragmento dessa pessoa comigo até hoje. E eu acho que fazer psicologia me ajudou muito a melhorar essa capacidade, essa coisa que já tinha dentro de mim, que é a capacidade de ouvir outras pessoas. Antigamente, embora eu gostasse de ouvir, eu sempre ficava me segurando para trazer uma pergunta interessante à tona, para levar a conversa para um lado que eu queria. Na psicologia eu aprendi a deixar a conversa correr sozinha e aprendi a ouvir, né? Que é quando a gente fecha a boca, literalmente. E pra mim, de maneira bem ampla, assim, eu tenho muita ansiedade e eu tenho muita curiosidade. Então essas duas combinações juntas, quando a gente tenta conversar com outra pessoa, é difícil, porque a gente fica sempre querendo antecipar as coisas. E eu aprendi tanto a me acalmar quanto a deixar a outra pessoa falar. E as pausas, os intervalos, ouvir o silêncio, ouvir as respostas que estão presentes naquilo que a pessoa não está falando. Eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu consegui aprender na psicologia, levei pra minha vida e não sei, eu acho que como ser humano me ajudou bastante, sabe? Porque a gente sempre tá se relacionando com as pessoas. A gente fala pra tudo. A gente fala pra pôr nossa opinião, pra se expressar. Pro meu trabalho, eu trabalho como professora, então eu trabalho com a minha voz, com a minha fala. Porque eu tenho público do outro lado que me segue em redes sociais e eu preciso saber me expressar de forma correta quando eu cometo um erro, quando eu preciso perguntar, pedir e... Enfim, a gente se relaciona através da fala. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem, e é uma pena que a gente não sabe utilizar isso. Eu vejo os meus alunos, eles não se ouvem, eu vejo a gente como uma equipe, a gente não se ouve, a gente, sabe, em todos os cantos. Porque não depende só de quem fala, depende também de quem ouve. E se não tem uma comunicação clara, objetiva, acontecem os problemas de praticamente todo relacionamento. Ontem eu tava conversando, ontem não, tem uns 3 dias eu tava conversando com um amigo de trabalho, e ele falou, engraçado, você ainda tem uma relação boa com seu ex. E eu falei, lógico, eu adoro conversar com ele. São 10 anos que a gente viveu juntos. E aí a gente matou o tema das conversas antes da gente namorar. Porque a gente conversou por 2 anos antes de namorar. Eu realmente gostava muito de conversar com ele. Ainda gosto, porque a gente hoje tomou café hoje cedo. E não tem necessidade de parar. Porque nós dois gostamos muito de conversar sobre tudo. E foi assim que a gente ficou junto 10 anos. Eu acho que quando eu parei pra pensar como que a gente conseguiu ficar 10 anos juntos, sendo que a gente tem vários pontos que a gente discorda. E o segredo foi esse, a gente adora conversar. Eu gosto de ouvir, ele gosta de ouvir. Eu gosto de contar, ele gosta de contar também. Então a gente fica revezando. E isso é muito difícil hoje em dia, muito difícil. Eu fiz um amigo na internet, ele mora em um outro país e a gente conversa em outro idioma e é muito difícil manter uma conversa com ele porque o sotaque dele é muito forte e não é o inglês que eu tenho costume, que é o inglês mais americano. Mas a gente já tá conversando acho que há 3 anos, por aí, 3 anos, e ele não se cansa. E eu não me canso, e eu já sei tudo, absolutamente tudo sobre a vida dele. Do café da manhã, a hora que ele vai dormir, a família, os membros. E a gente já passou por muitas coisas juntos e eu tenho a felicidade de ser uma das primeiras pessoas para quem ele conta quando ele consegue um emprego novo, vai fazer entrevista de trabalho e, sei lá, vai fazer um frango e daí, será que esse frango tá vencido? Você pode me dar uma dica do que eu faço com isso daqui? Enfim, eu acho que
o que a gente precisa trabalhar mais hoje em dia é a escuta, é o interesse pela outra pessoa. E uma coisa que me ajudou bastante também foi o budismo, por incrível que pareça. Eu amo livros budistas, eu adoro os ensinamentos do budismo e eu adoro quando eles mandam a gente se desapegar de tudo. E eu acho que essa palavra foi uma das palavras que mais entrou na minha vida profundamente, desapego. Eu lembro de falar isso muito pequena pra minha mãe, quando a gente estudava o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, a gente fazia em casa mesmo, no lar. E aí a gente sempre tentava pensar, e eu muito criança, ela falava assim, qual será o seu maior defeito? E eu pensava, ai mãe, que pergunta difícil, eu no auge dos meus 7 anos de idade. E eu concluí que era o egoísmo, eu descobri que eu era uma criança muito egoísta, egocêntrica, que eu gostava de atenção, que eu gostava de apresentar o trabalho da turma, porque eu achava que o meu trabalho tinha ficado muito bom. E com 7 anos eu percebi a quantidade de eu que tinha nas minhas falas, no meu trabalho, em tudo. Eu era uma criança que se alguém me pedisse um lápis emprestado, eu não gostava de emprestar, porque era o meu lápis e eu cuidava dele com todo carinho, porque a minha mãe me deu e faz parte do meu jogo de lápis, que eu utilizo para fazer os meus desenhos. Isso me machucava um pouco. E eu comecei a tentar desapegar das coisas, dos lápis, das pessoas, das expectativas. E é um processo diário extremamente difícil e doloroso, porque é uma mudança muito grande que eu me propus, mas é uma mudança que me trouxe resultados muito positivos. E me trouxe 250 mil seguidores num canal de tricô que às vezes não tem vídeo de tricô. É um canal que já tá há quanto tempo? Não sei quantos anos tá. Mas por muito tempo não tinha vídeo. E o que eu mais estranho hoje em dia é as pessoas virem e falarem, Day, faz vídeo pra falar, a gente quer te ouvir, eu limpo a casa te ouvindo, eu lavo louça te ouvindo, abre pra gente pedir temas pra você. E foi inspirada nisso que eu podia ter comprado mais coisas pro computador que vocês me proporcionaram, mas eu comprei uma webcam. Eu comprei essa webcam porque a minha câmera, a minha filmadora, ela não tem tanto tempo para gravar. E eu vou ser muito sincera com vocês, eu não vou produzir vídeo de 5 minutos porque eu não consigo conversar pensando no tempo. Então esses vídeos não é para todo mundo que passa por aqui, é para poucos. É para quem gosta de ouvir, para quem gosta de me ouvir lavando uma louça, limpando uma casa, dirigindo para o trabalho, como vocês falam para mim. Isso já existe, na verdade, é uma modalidade chamada podcast. Eu não tenho microfone, estou gravando com o telefone celular mesmo, mas se o áudio estiver ruim, depois nós melhoramos. O importante é que a gente não perca isso. Quando vocês trouxeram essa demanda, eu fiquei muito feliz. É lógico que eu fiquei feliz, porque a internet permite o encontro, né, de pessoas, o encontro de iguais. Se vocês gostam de me ouvir e de falar, eu também gosto de ouvir e de falar com vocês. Eu não vejo o tempo passar e é por isso que o tempo aqui vai significar absolutamente nada. Há muitos e muitos anos eu descobri um canal, foi meu namorado que me indicou, um pesquisador, ele se chama Pirula e o canal dele cresceu muito e eu fico com muita felicidade de dizer que eu tava lá atrás. Como ele, haviam outros e ainda existem outros youtubers que eu sempre assisti como podcast. Eu ia tomar banho, eu deixava o vídeo passando, né, no YouTube enquanto a caixinha de som ficava ressoando, eu botava na TV da sala enquanto eu ia cozinhar. E assim eu aprendi temas tão variados, gente. Tem tanta gente que eu sigo aqui no YouTube há muitos anos. Eu sigo um cadeirante que conta como é a experiência dele como cadeirante, como foi pra ele ter o filho dele. E eu acompanho ele desde que ele ficou noivo, ele casou, ele teve uma neném. E como foi todo o processo. E eu achei muito interessante, porque eu não tenho paralisia. Eu não sou uma cadeirante. Mas foi muito interessante ouvir uma pessoa trazendo coisas que eu não faço ideia do que é. E assim como ele, eu adoro dinossauros, então o Pirula falava de evolução e puxa, que vídeos legais. E eram vídeos gigantescos e era exatamente isso que eu gostava. Eram vídeos de 20 minutos, 30 minutos. Então eu fazia todo o meu trabalho, meu lançamento de aula, de notas, ouvindo. Eu gosto de podcast. E é um público muito pequeno que gosta de podcast, porque a maioria das pessoas elas gostam de coisas mais curtas, mais breves, mais rápidas.
Mas não dá pra ser assim quando a gente conversa. Não dá pra entrar no que é produzido por outra pessoa, que é a fala, no meu ponto de vista, com tempo. Eu era uma péssima psicóloga na clínica da UFG porque eu não conseguia ficar presa ao tempo, eram 50 minutos, e eu não queria interromper a fala daquela pessoa. Porque ela tá falando, deixa ela falar. Se der 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu não via o tempo passar, e nem eles. Eu lembro que sempre era muito triste, e faz parte, a gente sabe, esse rompimento, eu preciso encerrar, porque já deu 50 minutos. Ai, mas era dolorido demais, sabe? Não dá pra fazer 2 vezes, 2 de 50. A gente sabe que tem toda uma técnica, etc. Mas era ruim, sabe, acabar. E eu sinto isso em todas as vezes, todos os lugares. Na parada do ônibus, às vezes leva 40 minutos pra ele passar e eu começo a conversar e eu descubro uma pessoa que tá indo pra uma entrevista de emprego, tá nervosa, isso realmente aconteceu, e ela tá perdida, e Brasília é quente, né? E o clima, e pra onde você mora, etc. E é uma pena que a gente tem cada vez mais menos pessoas interessadas genuinamente em ouvir outra pessoa, em conversar, em estar curiosa e ali apenas com o ouvido ligado, sabe, sem querer antecipar assuntos, colocar seu ponto de vista. Para mim é muito broxante tentar conversar com alguém, termina uma frase e eu percebo que ele não prestou atenção em nada do que eu falei, e ele me interrompe, às vezes sem terminar a frase, para emendar um assunto que vai para um tema nada a ver, ou seja, ele só tava me olhando, ele não tava prestando atenção no que eu tava falando. E isso é muito chato. E quanto mais sozinho a gente mora, quanto mais tempo a gente passa em silêncio, como é a minha casa é muito silenciosa, só tem eu aqui. Mas eu percebo que é muito difícil encontrar pessoas simplesmente dispostas a deixa eu te ouvir um pouquinho, agora ouve um pouquinho o que eu tenho pra falar, olha que coisa legal. É difícil, e é por isso que crescem o número de psicólogos que são pagos pra ouvir, e é por isso que aumenta o número de pessoas que às vezes guarda tanto pra dentro de si, né? Porque não tem ninguém às vezes nem disposto a ouvir. E é tão difícil isso. A gente tá tão voltado pro nosso telefone, pro nosso interior, pro nosso dentro, que o outro passa a ser um monte de coisa que tem por aí no mundo, mas que eu não sei pra onde vem, pra onde vai, o que quer. É difícil. Então, ouvintes são difíceis, muito difíceis de encontrar hoje em dia. E 1, 2, 3 pediu, pra mim é como se fossem 3 milhões, assim, o peso é gigantesco. E eu não queria que eu não desse isso pra vocês, porque se uma pessoa para pra ouvir um vídeo desse e pensa assim, ai que legal, foi bom esse vídeo, gostei, pronto. Eu não tô aqui pelo like, eu não tô aqui pelo dinheiro, esse canal não é monetizado, então a gente realmente tá aqui genuinamente pra ter uma troca. E não espero dar uma coisa boa, não sou uma pessoa sábia, não tenho conhecimentos profundos, não sei de muita coisa. Acho que por isso que eu gosto de conversar, porque aí eu não sei nada que a pessoa vai falar, e aí tudo que ela fala pra mim é uma coisa interessante, né? Como hoje, fui comprar ração pro meu cachorro e descobri que os peixinhos que estavam lá eram variações do peixinho beta e que a reprodução deles é muito difícil, você tem que diminuir a água do aquário, retirar o macho, a fêmea fica sozinha e depois você devolve uma... Gente, que interessante! E eu ouvi uma pessoa que é completamente apaixonada por peixinhos e aquilo... Eu só fui embora porque eu fiquei 1h30 lá prestando atenção nos peixinhos e na história que ele me contava. E aí eu falei, nossa, eu realmente preciso ir, que a comida do cachorro eu preciso levar, mas com certeza eu voltaria a comprar ração lá. E eu voltei, né, porque é a segunda vez que eu compro lá, porque é sempre uma coisa nova. Da outra vez foi a semente que eles colocam pros beija-flores e também pros passarinhos, desculpa, e a água que a gente coloca pro beija-flor, que não pode ser de açúcar, tem que ser de não sei o que lá. E é sempre interessante, é sempre bacana a gente deixar os ouvidos abertos, porque a gente sempre aprende alguma coisa. E você tenha ou não um canal, você tenha ou não tempo pra conversar comigo, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Às vezes até a gente gosta de conversar, mas não tem o tempo. Não importa, sabe? Amanhã, depois, e outro dia, eu espero que mais a gente converse sobre isso, mais a gente passe a olhar para as outras pessoas à nossa volta
e consiga aprender a ouvir, que é um exercício diário. Eu não tô aqui cagando regra, eu tô aqui compartilhando uma coisa que eu realmente espero que a gente faça mais. Enfim, deu pra entender por que esses vídeos vão ser legais? Eu espero. Pelo menos eu vou tentar fazer o possível para que eles sejam vídeos interessantes. Eu vou estar aberta para tópicos aqui nos comentários e aonde vocês preferem, que é lá no Instagram, naquelas partes privadas. Pode comentar lá. Vou dar uma olhadinha se o áudio ficou bom, porque o Gohan está logo aqui embaixo roendo um ossinho e às vezes ele fica bravo, ele fica chateado. Eu não tenho ideia quanto tempo eu estou falando, acho que tem 20 minutos, por aí. Como eu falei pra vocês, eu não estou preocupada com o tempo. Esses vídeos vão ficar com uma frequência maior, agora sim a gente consegue conversar. Um beijo gigantesco, tenha um domingo maravilhoso, feliz Dia das Mães, porque hoje é domingo das mães, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!